Bom dia, turminha. Vamos lá? Aulinha de sexta-feira, tá? Hoje nossa aula é de História, Geografia e Ciências, o livro Encontros, tá bom? Nosso livro Encontros, a gente vai começar na página 22. É o capítulo 2, olha só. Eu já fui diferente. Vai falar um pouquinho da nossa vida, do nosso desenvolvimento com o passar do tempo, porque quando a gente nasce a gente é de um jeito, depois a gente vai crescendo e o nosso corpo vai modificando, né? Vai ficando diferente. Então, eu já fui diferente. Crianças e bebês. Veja as fotografias de um menino quando bebê e desse mesmo menino com 6 anos. Então tem aí a foto dele quando ele era bebezinho, né, deitadinho aí, de olhinho fechadinho, e depois ele do lado com 6 anos. Muita coisa mudou, mas outras continuam iguais, né? Tem coisas que a gente consegue perceber que mudou. Tem coisas que a gente vê que por mais que a gente cresça, continua o mesmo. Por exemplo, eu tenho 2 olhos e eu vou ter 2 olhos até quando eu ficar velhinha, né? Então tem coisas que não mudam. Agora tem coisas que vão mudando no nosso corpo, né? Então atividade número 1 lá embaixo. Olhando a fotografia do bebê, dá para saber que é um menino? Quando eu olho a fotografia do bebê, quando eu olho aqui, eu não sei ainda que é menino, só de olhar a foto. Eu consigo perceber se é um menino ou se é uma menina? É difícil, né? Às vezes, quando a mamãe já coloca brinquinho na menina, aí a gente consegue perceber pelo brinquinho ou pela cor da roupa, mas olhando aqui, ó, tá de branquinho, não dá pra perceber que é um menino, né? A gente fica na dúvida. Então aí a gente responde. Depois atividade 2. Olhando a fotografia do menino com 6 anos. E aí, agora quando eu olho essa de 6 anos, eu consigo perceber que é um menino? Aí eu já consigo, né? O corte do cabelo, a maneira de se vestir, né? A gente já consegue perceber que é um menino. E depois aqui tem uma menina, tá? A atividade com uma menina. Observe agora a fotografia do bebê abaixo. É possível saber que é uma menina? Então olha só. Olha como ela é. O cabelinho branquinho, branquinho, né? Chega a ser branco mesmo, não é nem loiro, é branco. E a menininha aqui, ó, já o cabelinho compridinho, né? As roupas. Aqui a gente consegue perceber que é uma menina. Mas olhando aqui, não. Olhando aqui é um bebê, não dá pra saber direito se é um menino ou se é uma menina, né? Perguntinha 3, então, vamos lá. Faça um X no que você acha que mudou desde que essa menina nasceu até ela completar 6 anos. Então, tem 4 alternativas aqui. Vocês vão colocar para mim o que mudou, tá? A primeira, ela tem 2 olhos. Isso mudou? Quando ela era nenezinha tinha um olho só ou não tinha nenhum e agora tem 2? Foi uma coisa que mudou? Não, né? Ela tinha 2 olhos quando nasceu e continua com os 2 olhos. Embaixo, ela tem orelhas. Isso mudou? Não, né? Quando ela nasceu, ela já tinha as 2 orelhinhas. E quando ela ficar bem velhinha, vai continuar com as 2 orelhinhas, né? Do outro lado, ela tem dentes. E aí, quando ela nasceu, ela tinha dentinhos? Aí é uma coisa que mudou, né? Quando o nenezinho nasce, ele ainda não tem os dentinhos na boca. Depois, com o passar do tempo, os dentinhos vão aparecendo, né? Então, isso é uma coisa que mudou. Aí eu vou colocar X. Depois, ela tem muito cabelo. Tem nenês que nascem carequinha. Ela ainda nasceu com um pouquinho de cabelo, o menininho aqui também. Mas tem nenê que nasce sem cabelo nenhum. Isso é uma coisa que vai mudando? Sim, né? Vai mudando com o passar do tempo. Então, eu vou colocar xizinho aí também, tá bom? Na atividade número 4, pede para fazer um desenho, mas eu acho que vocês podem escrever em vez de desenhar, porque às vezes, eu não sei desenhar, vai ficar difícil. Escrevam a palavrinha, tá bom? Desenhe, ou no caso, escreva nos quadros abaixo o que você acha que continua igual nos bebês e nas crianças. Desenhe também o que você pensa que muda com o passar do tempo. Então, aqui eu tenho 2 quadrinhos. No primeiro, eu vou desenhar o que eu acho, ou no caso, vou escrever, né? O que eu acho que continua igual. E aqui, o que eu acho que muda. Não sei o que eu posso colocar. Vamos pensar o que continua igual. Quando o nenezinho nasce, por exemplo, ele nasce com as mãozinhas, né? 2 mãozinhas, né? Com 5 dedinhos.
Nasce, né? Com uma boca, nasce. Com um nariz, com duas orelhas, com dois pezinhos. Essas coisas, elas aumentam de tamanho, mas elas não mudam. Eu nasci com duas mãos e eu continuei com duas mãos, né? Elas não foram crescendo depois que eu nasci. Ah, eu não tinha nenhuma mão, depois cresceu. Não, né? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o nariz, posso colocar a orelha, as mãos, os pés, coisas que não mudam, que eu já nasci com elas e que hoje eu também tenho do mesmo jeito, tá? E o que muda? Posso colocar os cabelos, que a gente às vezes nasce com um pouquinho de cabelo e depois, né, aumenta os cabelos? Sim. Posso colocar também os pelinhos no corpo? Posso também, que às vezes a gente nasce e não tem, depois vai crescendo e vão, né, quanto mais a gente fica adulto, mais os pelinhos aparecem, né? Posso colocar os dentes? Posso colocar os dentes, tá? E assim vocês vão fazendo, combinado? Na página 24, virando a folha, vai falar um pouquinho de você. E aí você? Você mudou também? Eu mudei bastante. E vocês também? Sim, né? Com certeza vocês mudaram. É certo que você cresceu e mudou bastante desde que nasceu. Vamos confirmar isso? Aqui não precisa colar a foto não, porque às vezes, vou pegar uma foto, aí vai estragar a foto. Não, façam vocês o desenho, tá? Como você era quando nasceu? Colhe uma fotografia ou faça um desenho de você quando bebê. Então, peguem esse quadrinho aqui e faça o desenho, tá? Não colhem a foto não, porque às vezes colar a foto, depois, estragou a foto, eu queria guardar. Bom, a não ser que às vezes tenha como imprimir a foto num papel comum só para colar aqui, aí fica a critério de vocês. Mas pode fazer o desenho que para mim já tá, ó, bacana, tá bom? E embaixo eu vou completar com as informações que eu tenho num documento muito importante meu. Toda criança quando nasce, ela tem um papel grandão assim, do tamanho de uma folha de sulfite, que chama certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento ficam registrados, né, todas as coisas sobre o meu nascimento: nome da mãe, nome do pai, onde que nasceu, que horas que nasceu, que dia que nasceu, quanto pesava, quanto media, tá? É um documento muito importante e que a gente tem que guardar, tá bom? É o primeiro documento que a gente tem, que é a certidão de nascimento. Então aí vai pedir para a família pegar a certidão de nascimento para completar aqui, ó. Então, nasci no dia e vai colocar então, ó, o dia, o mês e o ano e media tantos centímetros. Tem que procurar lá na certidão quantos centímetros vocês tinham quando vocês nasceram. Depois, na linha de baixo, hoje, dia, vai colocar a data de hoje. Eu meço tantos centímetros. Eu não sei qual é o meu tamanho. Encosta na parede com o pezinho, o calcanhar tem que ficar bem encostadinho na parede, fica bem retinho. E aí a mamãe dá uma olhadinha onde foi, né? Faz uma marquinha, alguma coisinha que possa apagar ali depois para não estragar a parede. E aí dá para usar a fita métrica, a trena, o metro ou até a régua devagarzinho para descobrir quantos centímetros vocês têm agora, tá bom? A minha mãe falou que eu tenho 1,05 m. 1,05 m é a mesma coisa que 105 centímetros, tá bom? Aqui tá pedindo em centímetros, só tomem cuidado na hora que vocês forem colocar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no zap. Do meu filho deu 1,02 m, como que eu coloco? 102. Aí a Pro ajuda vocês, tá? Exercício número 2. Você cresceu. Quer ver como você está maior? Faça o contorno da sua mão por cima da impressão da mão de um bebê de 1 ano no quadro a seguir. Aqui no livro, o livro trouxe pra gente, ó, a mãozinha de uma criancinha de 1 aninho. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a mão de vocês assim, ó, no caso essa daqui, né, pra ficar o dedão do mesmo lado. A mão da Pro já é bem maior que a de vocês, nem cabe no quadrinho, né? Mas a de vocês cabe. Vai colocar por cima. Aí vai pedir para a família, deixa eu pegar um lápis aqui. Vai pedir para a família, ó, a mãozinha não pode sair do lugar, tá? Para a família só contornar a mãozinha de vocês aqui, ó. Passando o lápis de todos os ladinhos. Para quê? Para vocês verem como que tá o tamanho da mãozinha de vocês agora. Será que vocês cresceram?
Com certeza, né? A gente cresce, o nosso corpo cresce por igual. Não fica, por exemplo, minha perna cresceu, mas meu pé ficou. Não, a gente cresce o corpo todo como um todo, né? O corpo todinho cresce. Então, a mãozinha de vocês vai ser maior. Aí dá uma olhadinha, olha como era quando vocês tinham um aninho e olha como que tá agora. E aí, quando eu for adulto, vai ficar maior ainda, né? Viu? Que a mão da Pro nem cabe no quadrinho, né? Aí tem algumas perguntinhas, ó. Perguntinha 3, sua mão é maior? Com certeza, né? Se a gente cresceu, nossa mão também. 4, e seu pé? Você também acha que cresceu? E aí, será que se a gente colocasse o desenho de um pezinho de bebezinho aqui e aí a gente fosse fazer a mesma coisa com o nosso pé agora, será que cresceu? Sim, né? É o que a Pro acabou de falar. O nosso corpo, ele cresce como um todo. Crescem as mãos, crescem os braços, né? O nosso corpo todinho, ele cresce. Inclusive a orelha, o nariz, tudo cresce. Repara no nenenzinho, a boquinha do nenenzinho é minúscula. Olha a nossa boca como muda também, né? Nós vamos crescendo como um todo, tá? Na 5, não tem necessidade de fazer, porque a 5 era para a gente comparar o tamanho do pé de cada um na sala, mas aí nós não vamos fazer a 5, a gente pula o exercício 5. Nós vamos lá para outra folha, na página 26. Olha lá, ó. Na página 26, tá escrito assim, ó, para os bebês e para as crianças. Vocês acham que os bebês e vocês que são crianças, vocês precisam da mesma coisa? Tanto os bebês quanto as crianças? Será? Hein? Olha, vamos pensar um nenenzinho quando ele acaba de nascer. O nenenzinho, ele consegue pedir que ele tá com fome? Ele consegue falar que ele quer ir no banheiro? Não, né? Então, o bebê, ele precisa de muito mais cuidado do que vocês, que já conseguem se virar com algumas coisas sozinhos, né? Vocês conseguem chegar na mãe, eu tô com fome, ai, minha barriga tá roncando. O nenenzinho não, o que ele faz? Ele chora, né? E aí a mamãe tem que descobrir o porquê que o nenê tá chorando. Porque o nenê chora, só que ele chora de fome, ele chora de dor, ele chora porque tá com sono, ele chora porque tá irritado, ele chora, e a mamãe tem, chora porque a fralda tá suja, fez cocô, fez xixi, e aí a mamãe tem que descobrir o porquê que o nenê tá chorando. Então olha como é difícil no começo, né? É difícil pra mamãe e é difícil pro nenê também, né? Que ele tá tentando falar alguma coisa que a gente não entende. Então, ele não consegue ir no banheiro, igual a gente falou. Então, o que o nenê usa? Usa uma fralda, né? Então, olha, são cuidados que vocês já não precisam mais, né? Então, um bebê normalmente necessita de objetos e cuidados que boa parte das crianças maiores não precisam mais. Inclusive, agora eu vou conversar com vocês uma coisa muito séria, tá? Inclusive a mamadeira e a chupeta. Tá bom? Vocês, na idade de vocês, ó, eu acredito que todo mundo já fez 6 anos, mas pode acontecer de ter alguma criança ainda com 5, né? 5, 6 anos. Vocês já estão ficando, né, crianças grandes, já estão numa escola, olha, com tanto aluno, né? Uma escola que tem, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, tem criança lá de 11 anos na escola, olha que legal. Então, vocês não são mais criancinha de creche, de pré-escola, né? Que a mamãe precisa ali dar a comidinha na boca de vocês já se viram sozinhas, são maravilhosas, lá na escola vocês são uns espetáculos. Só que eu também sei que tem criança que ainda sente saudade da chupeta, ainda sente saudade da mamadeira, mas ela faz muito mal, principalmente na idade que vocês estão, tá? A Pro, quando era pequena, também chupou chupeta, também tomou na mamadeira, só que depois que a gente começa a cair os nossos dentinhos, principalmente, a gente tem que largar na hora a chupeta e a mamadeira. Porque o dedo também, viu, ó? Primeiro, o dedo, vamos pensar no dedo. Além dele estragar nossa dentição, nossa boquinha, ele também é uma coisa super contaminado. Embaixo da nossa unha fica um monte de bactéria. A gente brinca na terra, brinca com o carrinho, brinca com a boneca, põe a mão no chão, põe a mão nisso, põe a mão naquilo, aí eu só com a mão na boca. Olha o tanto de bactéria que eu tô levando pra minha boca. Vai lá pra dentro do meu organismo aí. Eu tenho diarreia, né, dorzinha de barriga, vontade de vomitar, me dá febre. A gente não pode pensar só em corona, não, que agora a festa é o corona, tudo que a gente ouve falar é de corona, mas não tem só o corona, tem muitas outras doenças que são causadas por vírus e bactérias. Então, quando eu coloco a minha mão na boca, a minha mão tá puro bactéria, muitas, tá? A gente não enxerga, mas elas estão ali,
tá bom? Ah, coloquei a mão no chão, mas eu passei a mãozinha assim, tá, mas não saiu. Ah, mas eu coloquei na água, pôs na água já, também não saiu, tá bom? Então, o dedo, além dele ser, né, um dos fatores que estraga o nosso dentinho, ele é um lugar totalmente contaminado, mãozinha na boca jamais, tá bom? A chupeta e a mamadeira, elas também são prejudiciais, porque quando você coloca a chupeta na boca ou a mamadeira, força esses dentinhos aqui, ó. Esses dentinhos agora estão caindo, não tá? Tá caindo o dentinho e tá começando a crescer o dente permanente. Por que ele chama permanente? Porque ele vai permanecer para a vida toda. Vai ser um dentinho que vocês vão carregar ele ali para a vida toda. E aí? Se vocês estragarem esse dentinho, se não cuidar desse dentinho, esse dentinho cair, vai ficar banguelinho para a vida toda, porque não vai ter outro para nascer no lugar, tá bom? Então, se você continuar chupando a chupeta ou tomando na mamadeira, os dentinhos vão nascer completamente tortos e depois dá um trabalho e gasta um dinheirão para mexer com o aparelho, dói muito, tá bom? Dói muito usar aparelho, só que aí tem que usar por quê? Porque chupou chupeta, tomou mamadeira na época errada. Isso daí tem que ser pro bebezinho, tá? Então, meninadinha, quero um combinado com vocês. Quem ainda toma na mamadeira, a partir de agora, a Pro quer que vocês deixem essa mamadeira de bebê de fora, né, de lado, e comecem a tomar num copinho. A Pro, pode ser um copinho que às vezes tem um biquinho? Pode, é diferente, pode sim. Senta, né, toma o leitinho. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho de 14 e um filho de 8. Esse meu menino de 8, o Heitor, quando ele nasceu com um probleminha no estômago, e às vezes ele tomava o leitinho e voltava todo o leitinho, ele engasgava direto, e aí ele era uma criança que ele não podia nem tomar mamadeira e nem mamar deitadinho, assim, tomar nada deitadinho, era sempre sentadinho. Então, olha, ele tinha dias, ele já ficava sentadinho, lógico, né, no braço da Pro, mas era sempre sentadinho e no copinho de biquinho, mas sempre foi no copinho. Meu filho mais novo nunca pôde tomar mamadeira, ele não podia, e isso foi bom, porque não prejudicou os dentinhos dele. Então, se um bebezinho igual o da Pro conseguia, eu sei que vocês aí, ó, também vão conseguir, tá? Chupeta piorou então, hein? A chupeta nem sai nada dela, a gente chupa só por chupar. Aí fica aí estragando os dentinhos, tá bom? Combinadinho então, a partir de agora, ó, vamos deixar isso daí pros bebês. Nós somos, ó, crianças nota 1 milhão, tá? E aí aqui fala sobre algumas coisas que os bebês precisam e algumas coisas que a gente precisa. Vamos ver o que um bebê precisa e o que você precisa? Olhe estas mochilas e escolha a sua. Então, tem 2 mochilas, vocês vão escolher a mochila de vocês. Ah, eu quero a de estrela, pinta a de estrela. Ah, não, eu quero a de rodinha, pinta a de rodinha. Escolha uma mochila e vocês vão colocar, né, nessa mochila de vocês, o que vocês levariam para passar um dia na casa de um amigo ou de uma amiga de vocês. Então, para eu saber, eu preciso descobrir aqui, ó, o que tem no desenho, tá? Ó, então, ó, uma camiseta. Eu posso levar uma camiseta? Sim, né? Ah, uma chupeta. Vixe, peraí. Na minha idade, eu preciso de chupeta? Eu uso chupeta? É pra minha idade? Não, né? Então, a camiseta eu vou pintar? Eu vou. A chupeta eu vou pintar? De jeito nenhum, né? A mamadeira. Vixe Maria, piorou, né? É o que a gente acabou de falar. Vou levar a mamadeira na casa da minha amiga, ela vai falar assim, nossa, que bebezona toma mamadeira ainda, né? E aí, escova de cabelo é importante? Com certeza. Meninada, isso daqui é uma fralda, não é cueca, não é calcinha, é uma fralda. E aí, preciso de fralda? Não, né? Eu já consigo ir no banheiro fazer xixi, fazer cocô lá no banheiro, né? Também não vou colocar fralda na minha bolsa. Já pensou? Com 6 anos chegar na casa da minha colega usando fralda? Ai, Jesus! Escova de dente, importantíssimo, né? Escova de dente, eu sei que tem criança na minha sala que já falou pra mim que não tem. Isso é uma coisa super importante. Meninada, os dentinhos de vocês que são permanentes, se criar muita cárie, se tiver que arrancar, já era, não tem outro pra nascer no lugar, tá bom? Depois aqui, ó, espera só um minutinho. Heitor, a mamãe tá dando aula. Depois aqui, ó, isso daqui, ó, é um livro. Será que eu posso levar um livro? Lógico que eu posso levar um livro. Bacana, né? Pijama.
Vou levar um pijama? É bom, né? Se eu vou dormir na casa do meu colega ou da minha colega, é bom. Uma bermuda, uma saia, um chinelo, tá? A única coisa é que não posso pintar o que for de bebê. O que é de bebê eu não vou pintar, né? Depois, na página 27, o que você já aprendeu? Aí aqui a gente vai pensar um pouquinho em coisas que a gente vai aprendendo porque os adultos vão ensinando a gente. Lembra o que a Pro falou para vocês? Quando a gente é bebezinho, eu só sei mamar, chorar e encher minha fralda. É a única coisa que eu sei fazer quando é bebezinho, né? Depois de um tempo, o bebezinho de ouvir, né, de ser estimulado, aprende a falar. O bebezinho de tanto andar, ver, né, tentar ali, cai, vai daqui, vai de lá, começa a engatinhar, começa a andar, daqui a pouco tá correndo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo porque alguém ensina, tá? Então, além de crescer, você também aprendeu a fazer muitas coisas que antes não sabia. Crescer também é aprender a fazer coisas novas. O que você não sabia fazer quando era bem pequeno e agora sabe fazer sozinho? O que você ainda precisa de ajuda para fazer? Então, ó, pinte os quadradinhos das ilustrações que mostram o que você já sabe fazer sem a ajuda de ninguém. Então, olhando aqui, ó, o primeiro quadrinho, a menininha está escrevendo. A menininha está escrevendo. E aí? Eu já sei escrever sozinho, não preciso da ajuda de ninguém, já escrevo tudo. Será, né? A gente está aprendendo ainda. Será que eu já escrevo tudo sozinho, me viro sozinho? Eu acho que ainda não, né? A gente ainda precisa um pouquinho da ajuda dos adultos. E no banheiro? Quando eu vou no banheiro, eu já me limpo sozinho? Ou às vezes eu preciso da ajuda da mamãe para poder me limpar, não consigo me limpar direito. E aí? Se você já consegue sozinho, pinta. Se ainda precisa de ajuda, deixa em branco. Mexer no computador. Eu já consigo me virar no computador sozinho, não preciso da ajuda de ninguém? Aí vocês vão ver aí. Ler. Eu já consigo ler tudo? Pego um livrinho, já leio, pronto e acabou, já consigo? Aí vocês vão colocar. E escovar o meu cabelo, né? Ó, passar lá a escova, pentear o cabelo. Já consigo sozinho? Não sei, já consigo? Aí vocês vão colocar. Se é uma coisa que vocês já conseguem fazer sozinhos, vocês pintam. Se é uma coisa que tá começando a aprender, tá quase lá, mas ainda precisa da ajuda de alguém, aí não pinta, tá bom? Página 28. O que você já está aprendendo a fazer sozinho, mas ainda precisa de ajuda para fazer bem feito? Desenhe ou escreva no quadro abaixo. Então, eu estou aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, mas eu não consigo ainda, eu ainda preciso de ajuda. Posso colocar aqui? Com certeza que eu posso colocar aqui. Eu ainda não consigo me trocar direito, às vezes eu vou pôr a camiseta, ponho do lado errado, não consigo ainda. Posso colocar aqui? Posso. Eu não consigo dobrar o meu pijama. Na hora que eu acordo, eu tiro o pijama, eu vou dobrar, faço uma maçaroca, não consigo dobrar. Posso colocar aqui? Pode. Então, coisas que vocês não conseguem fazer ainda sozinhos, ainda precisa da ajuda de alguém, tá? Pode desenhar ou pode escrever. E na 4, algumas atividades você não deve, agora é coisa que não pode, hein? Não deve fazer sozinho, mesmo que saiba sem fazer, pois são muito perigosas. O que você não deve fazer sozinho? Desenhe ou escreva no quadro abaixo. Por exemplo, posso mexer no fogão? De maneira alguma, né? O fogão é um lugar super perigoso. Mas eu não vou relar o dedo no fogo, mas eu posso encostar em alguma panela, por exemplo, alguma panela que está com água fervendo, essa panela vai cair em cima de mim e vai me queimar todinho. Então, não é só pelo fato de colocar a mão no fogo ou não, tá? Fogão não é lugar para criança, de maneira alguma. Então, posso colocar aqui, mexer no fogão? Posso passar roupa? Meninada, o ferro também é uma coisa super perigosa, né? Posso mexer com faca? Posso pegar a faca lá para cortar? Então, tem coisas que não é para a idade de vocês. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo, mas por enquanto, de jeito nenhum. Posso pegar a moto do meu pai e ligar a moto lá? De jeito nenhum também, né? Já pensou se aperta alguma coisa errada lá, engata essa moto, né? Então, tem coisa que não é brinquedo, não é coisa para a idade de vocês e eu não posso fazer. Então, desenhe aí coisas que não pode, que criança não pode fazer, tá bom? Na 29,
Até agora a gente falou das pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os animais. Porque vocês acham que os animais eles seguem a mesma ordem que a gente? Também nasce pequenininho, vai crescendo, crescendo até se tornar um adulto, né? Igual a gente. Só que existem algumas coisas que a gente vai aprender aqui que é diferente e vocês vão achar legal. Primeiro, ó, e os animais? Assim como nós, os animais também nascem pequenos em relação aos seus pais. Com o passar do tempo, eles crescem e se modificam. Então aqui tem, olha só, o filhote e adulto. Filhote e adulto. Aqui, ó, é um filhote do sabiá laranjeira. Tá aqui dentro do ninho, vai ficar escuro de ver no celular, mas tá aqui, ó, bem pequenininho, né? E aqui, ó, é a mamãe ou o papai, né, ó, ele é adulto já. E olha que interessante, nesse quadrinho aqui vem escrito quanto mede cada animalzinho. Então, quando ele é pequenininho, ele mede 8 centímetros, pequenininho. Quando ele é grandão, ele mede quase o tamanho da régua, ó, ele vai medir 25 centímetros. Interessante, né? Às vezes a gente não tem noção. Aqui tem um leitãozinho, olha que leitãozinho fofo, olha, eu levaria ele para casa, adoro leitãozinho. O leitãozinho pequenininho, ele tem o tamanho da nossa régua, 30 centímetros, aquela que a gente usa lá na escola, 30 centímetros. Agora, quando ele é grandão, ele tem 1 metro. Mas quanto que é 1 metro? 1 metro é 100 centímetros. Ó, de 30 vai para 100, bem grandão, né? Ele fica bem grande. E aí? Será que todos os animais eles ficam na barriga da mamãe também o mesmo tempo igual a gente? Nós ficamos normalmente, né? Pode acontecer de adiantar um pouquinho, né? Mas normalmente o tempo de gestação da mamãe são 9 meses, tá? Que fica ali o bebê na barriga da mamãe se formando. É um feijãozinho pequenininho, depois vai crescendo, criando o bracinho, a perninha. Quando já sai da barriga, já sai prontinho. Mas lá dentro são 9 meses para o bebê se formar, né? Que coisa linda, como que é a natureza tão perfeita, né? E aí, gravidez animal. O tempo de gravidez muda também de um animal para o outro, viu? Os animais maiores, a gravidez costuma ser mais longa, mais demorada, é normal, né? Até criar o animal. Veja a comparação. Aí tem aqui, ó. O primeiro é da gata. A gatinha, ela fica 2 meses só com o bebê na barriguinha, com os filhotinhos lá na barriguinha. É um animalzinho pequenininho, né? Ó, 2 meses, tá vendo? 2 quadradinhos foram pintados aqui. 2 meses. Aqui tem de uma égua, tá? Que é a mulher do cavalo lá, ó. A égua, para ela dar a luz ao cavalinho lá, né? Ao filhotinho, ela demora 11 meses. Olha só, 11 quadradinhos. É bem mais que a gata, né? E olha que interessante, aqui tá o nosso, das pessoas. O nosso são 9 meses. A égua, ela é maior que a gente, né? Ó, demora mais tempo para formar o cavalinho na barriga da mamãe do que o bebezinho na barriga da gente. Tá? Então é só para vocês aprenderem que cada animal tem um tempo também que eles ficam na barriga da mamãe. Agora virando a folha tem uma coisa interessante, viu? Olha só, fique sabendo. Parecemos com os nossos pais? Com certeza, né? Quando nascemos, parecemos com os nossos pais. O mesmo acontece com alguns animais. Olha o cachorrinho que bonitinho, ele parece com o papai, né? Com o cachorro adulto. Olha a tartaruguinha que gracinha também. Parece que é um adulto, só que em miniatura, né? Pequenininho. Mas eles parecem com os papais? Parecem, né? Só que tem alguns animais que não se parecem com os pais quando nascem. Que é o que a gente vai ver aqui embaixo, ó. No entanto, existem alguns animais que são muito diferentes dos pais quando eles nascem. Observe como o sapo se transforma com o crescimento. Olha que coisa interessante. Aqui, ó, tem o ovinho do sapinho, ó, tá vendo? Ó, aqui são vários ovinhos, aí pegou um ovinho, para mostrar um ovinho para vocês. O ovinho, quando nasce, né, o sapinho, na verdade, ele não nasce em forma de um sapinho, ele parece um peixinho. É o que a gente chama de girino. Quem já foi lá no Rio e vê um monte de bichinho que parece um peixinho pretinho, assim, é uma bolinha com um rabinho pretinho. Aquilo lá são os girinos, é o filhotinho do sapo. Ele ainda não tem a patinha da frente, né, as perninhas, nem as de trás, nem as da frente.
não tem nenhuma ainda. Ele só tem um rabinho. Que coisa interessante, parece com o sapo adulto? De jeito nenhum, né? Então, quando o sapinho nasce, ele nasce de um jeito totalmente diferente. Ele não se parece com a família dele, tá? Eu lambuzei de pomada o livro. Ele não se parece de jeito nenhum com o papai e a mamãe. Aí, e ele fica na água, viu? Ele não sai da água. Se ele sair da água, ele morre. Aí, ó, vão criando as perninhas, ó, as da frente, as de trás. Aí ele perde o rabinho cai. Aí ele sai da água já transformado no sapinho. Então, olha que diferente de quando ele nasce para quando ele fica adulto. A borboleta, a mesma coisa. Quando a borboleta bota o ovinho, do ovinho sai uma lagarta. Tem vários tipos de lagarta, tem lagarta que é peludinha, tem lagarta que é lisinha. As peludinhas a gente não pode encostar a mão de jeito nenhum, porque elas podem queimar, elas soltam substâncias que queimam a pele da gente. Então, encontrou uma lagartinha peludinha, cai fora, tá? As peludinhas, elas queimam, tá bom? Toma cuidado. Então, ó, ela é uma lagarta, aí ela come, fica bem grandinha, né? Porque no começo ela é piquititica, aí ela come, fica grandinha. Aí ela passa por uma transformação que chama metamorfose. Ela cria como se fosse uma casquinha e ela fica lá dentro. Lá dentro ela se transforma na borboleta. Quando ela sai, ela já criou as asinhas dela, né? Aí devagarzinho as asinhas vão se esticando até formar a borboleta que a gente conhece. Então, ó, nem todos os animais, eles já nascem parecidos com a família, né? Parecido com o papai e com a mamãe. Tem animal que nasce bem diferente. O mosquito da dengue, que a gente vive falando, né? Ai, olha o quintal, cuida do quintal, não deixa a água parada. O mosquito da dengue é a mesma coisa. A mamãe pernilonga, ela vai lá e bota o ovinho lá na beiradinha da água, né? Aí, o ovinho também, né, eclode, o ovinho se rompe e fica parecendo uma lagartinha, uma larvinha do mosquito da dengue que fica dentro da água. Só fica lá dentro, parece uma minhoquinha pequenininha assim lá dentro. Depois de um tempo, ela também passa por uma transformação, igual assim da borboleta, né, a metamorfose. Aí sim que ganha as asas, as pernas daquele jeito que a gente conhece. E aí ela sai da água e se transforma no pernilongo que a gente conhece, tá bom? Não deveríamos conhecer, mas a gente conhece muito bem, né? Esse danadinho aí. Animais domésticos. Vocês sabem o que são animais domésticos? Animais domésticos são aqueles que a gente pode criar na nossa casa, numa chácara. Existem os animais domésticos e existem os animais selvagens. Eu posso pegar um animal selvagem e trazer para ser meu bichinho de estimação em casa? Posso, por exemplo, pegar um leão e fazer isso? Não, né? Até porque é uma judiação. Um animal que é acostumado a viver lá na floresta, você pegar e tirar ele daquele lugar e colocar lá dentro da sua casa, né? Por exemplo, os passarinhos, tá? Eu respeito a opinião de cada um, mas a Pro vai contar uma coisa para vocês. Imagina, tá gostoso ficar trancado dentro de casa nessa quarentena sem poder sair de casa? Eu sei que tem criança que ainda sai, né? Brinca um pouquinho na rua ou vai no lugar com o pai e com a mãe. Mas tá gostoso ficar trancado dentro de casa o tempo todo? Não, né? Não tá nem um pouco gostoso. A gente quer passear, a gente quer andar de bicicleta, a gente quer jogar bola, a gente quer ir pra escola. Agora você imagina o passarinho que você trancou ali na gaiola, se ele tá feliz. Ah, Pro, eu dou água e ração para ele todo dia. Tá, então você também tá comendo e bebendo todo dia, mas você não tá gostando de ficar em casa. Ele também não gosta, viu? Vamos pensar com certo carinho nos bichinhos, o que a gente faz ou deixa de fazer. Será que ele tá contente? Não tá, né? Então, se eu já tenho o bichinho, se ele já tá acostumado na gaiola, eu não vou soltar ele agora porque ele vai morrer de fome. Ele tá acostumado você dar comida na boquinha dele todo dia. Ele tá acostumado a ter ali no pratinho dele todo dia comida. Agora não dá mais pra soltar ele que ele vai morrer. Só que não peguem, tá? Ah, eu fui lá num lugar, num rio lá com meu pai, eu vi um passarinho, a gente pegou tal. Não faz isso, judiação. E se esse passarinho tem um ninho, os filhotinhos lá vão morrer de fome porque você pegou a mamãe e assim por diante, tá? O bichinho que tá na natureza é para viver na natureza, tá bom? Animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas em casas, apartamentos, chácaras, sítios e até nas ruas. Esses animais dependem das pessoas, pois precisam de comida, água, vacinas, remédio, banho, passeio e outros cuidados. Ter um animal em casa dá trabalho.
mas também é muito gostoso, né? Pois eles costumam ser brincalhões e carinhosos. O cachorrinho, o gatinho, né? É uma delícia quando a gente chega em casa e o cachorrinho tá esperando a gente, né? Feliz da vida, brincalhão, né? Gostoso. Esses animais eu posso ter na minha casa, só que eu preciso entender que ele dá trabalho, que eu tenho que colocar água, eu tenho que colocar comida, eu tenho que dar carinho, não é simplesmente arrumar um bichinho e deixar lá que o bichinho morre de fome, morre de sede, né? Fora que ele fica triste também, adora carinho, igual a gente. Para algumas pessoas, os seus animais, como cachorros e gatos, são tão importantes que são considerados como parte da família. Olha cada foto bonita aí, né? Ó, esse moço e essa moça com o cachorrinho e o gato dormindo junto com eles, né? Ó o carinho com o cachorrinho tomando banho, o gatinho comendo, a criança brincando com o cachorro. Então, se quer ter um bichinho de estimação, tem que cuidar, tá bom? E você? Você tem um animal em sua casa? E aí, tem criança que tem criança que não tem, né? Eu, na minha casa, só tenho peixinhos. Eu não tenho nenhum animalzinho que eu possa brincar. Só tenho um aquário com peixinhos, tá? Recorte as figuras da página 245 e colhe-as em uma folha avulsa, em ordem de desenvolvimento, de cada animal, do filhote até a idade adulta. Não vai ser numa folha, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de tarefa que tá aí com vocês, lembra que a Pro entregou? Vai lá no caderno de tarefa, lá em cima na primeira linha, coloca assim, tarefa dia tal, coloca o dia de hoje. E aí, nós vamos colar ali naquela folha, tá? É essa folha aqui, ó. Cadê? 245. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. Tem duas situações aqui, ó. Tem o cachorrinho e tem o gatinho. Então, eu vou recortar. A mamãe e o papai tira pra vocês com cuidado do livro e vocês recortem, tá? E aí, qual que é o primeiro, né? Ele filhotinho, e depois ele crescendo um pouquinho mais, e depois ele adulto. Então, vocês vão colocar na ordem. Aqui tá bagunçado, ó. Primeiro ele adolescente, ele adulto, depois bebezinho. Aqui também, ó, adolescente, bebezinho, adulto, tá tudo bagunçado. É para vocês colocarem na ordem. O que vem primeiro, e depois, tá bom? Só isso que vocês vão fazer no caderno. Vamos voltar lá. Página 32 está acabando, tá, gatinhos? São as últimas páginas agora. Esse vídeo é um pouquinho mais comprido, porque é tão gostoso a gente falar das transformações que a gente tem na vida, né? Como que a Pro queria estar na sala para poder conversar com vocês sobre isso, mas eu sei que é bacana vocês conversarem com a família também. Tenho certeza que vai ser uma aula legal. Animais silvestres são os que a Pro falou, aqueles selvagens, né? Aqueles que vivem na natureza e lá eles precisam ficar, tá bom? Existem animais que não podem viver em nossas casas. Eles são livres e geralmente vivem em contato direto com a natureza e com outros animais como eles. Eles são chamados de animais silvestres. Observe alguns exemplos. Então, olha que lindo o beija-flor aqui, né? A onça pintada, o vagalume, o golfinho, são animais que eu não posso levar para minha casa, né? Não é animal que eu ponho lá e consigo dar comida para ele, vou criar, vou dar carinho. Não, né? São animais que precisam ficar soltos na natureza. Perguntinha número 1, lá embaixo. Faça um X azul nos animais que você já viu. Ah, Pro, eu já vi um beija-flor, vou fazer um X azul no beija-flor. Ah, Pro, eu vi um golfinho, então vai fazer um X azul. Faça um X vermelho naquele que você gosta mais. Ah, escolhe um e faz o X vermelho. Qual desses animais vive no mar? E aí, fácil, né? Qual desses animais anda? Tem dois animais que andam, porque tem animal aí que pode andar e tem animal aí que pode andar e voar, né? Quais desses animais voam? E aí, qual deles voa? Tá? Tem um animal aí, tá? Que é o vagalume, que eu vou poder colocar na 4 e na 5, porque ele anda e ele voa também, tá bom? E depois aqui no Fique Sabendo, tá falando um pouquinho sobre justamente o tráfico de animais, né? Que tem várias pessoas que pegam os animaizinhos, trancam eles, né? Tiram da natureza para poder vender. Quem tiver oportunidade, assiste o filme Rio. Fala justamente da arara azul, que está correndo risco de extinção justamente por causa disso. Porque as pessoas vão lá, pegam do ninho os filhotes, muitos morrem, viu? A maior parte deles morrem
porque tá sem a mamãe, não se alimenta direito, para vender esses animaizinhos quando filhote para as pessoas criarem em casa, e muitos correm o risco de desaparecer. Então é só falando um pouquinho sobre isso, tá? Turminha, fica com Deus, qualquer coisa para eu estar à disposição. Bom final de semana, curte bastante aí, tá? Ó, beijoca, até segunda-feira.